E se tudo aquilo que você acreditava sobre a sua vida fosse, na verdade, uma mentira bem escondida? Zungo Barrigudo nunca imaginou que uma palavra simples pudesse abrir a porta para um segredo sombrio, capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo. Por trás das risadas, das trapalhadas e até dos momentos assustadores, sempre existia um detalhe estranho, quase invisível, e poucos ousaram notar. Você já sentiu aquele frio na barriga quando o coração dispara de medo, mas a curiosidade não deixa você parar de olhar? É exatamente isso que está prestes a acontecer aqui. Cada gesto, cada silêncio, cada olhar parecia insignificante no começo, mas agora revelam algo que não dá mais para ignorar. Talvez você também já tenha confiado em alguém e só depois descobriu que essa pessoa escondia mais do que parecia. Pois bem, Zungo confiou, e essa confiança pode ter sido o maior erro da sua vida. Afinal, quando a piada perde a graça, o riso vira desespero. Se esse clima já te prendeu, até aqui, deixa seu like agora mesmo para que mais pessoas descubram essa revelação sombria. E me conta nos comentários, você já viveu um momento em que tudo mudou de repente? Quero saber se você já sentiu esse frio na barriga. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve agora no canal. Sua presença aqui é o que torna cada episódio ainda mais intenso. Tudo parecia normal na vida de Zungo Barrigudo, até que os sinais começaram a aparecer. Pequenos, quase invisíveis, mas juntos, carregavam um peso sombrio. Primeiro, o silêncio. Um silêncio desconfortável, sufocante, quando alguém ousou pronunciar o nome dele em voz baixa. Depois, os olhares desviados, risadas nervosas, sem motivo, e aquela sensação incômoda de que todos sabiam de algo, menos ele. É aqui que a tensão começa. O que antes era engraçado agora soa assustador. O que parecia apenas estranho, soa como um aviso. A vida de Zungo, sempre entre humor e drama, estava prestes a se quebrar em dois. Porque às vezes o riso é só uma máscara, e por trás dessa máscara se esconde algo muito maior, algo que não pode ser ignorado. Você já sentiu essa mistura de desconfiança e medo? Então comenta aqui embaixo. Eu percebi os sinais. Zungo Barrigudo sempre acreditou que sua rotina era segura, quase previsível. Naquela manhã tudo parecia comum. O sol pela janela, o cheiro de café, o ar leve no peito, mas calma, nunca, dura. Foi nesse instante que surgiu a primeira rachadura. Uma frase em tom baixo, quase um sussurro. Mas não parecia conversa, parecia ameaça. O coração de Zungo disparou. Ele tentou rir como sempre fazia. Fingiu que era só mais uma piada, estranha, mas não era engraçado. Cada palavra parecia calculada para plantar dúvida, como se a própria rotina tivesse se transformado numa armadilha. A normalidade estava se quebrando diante dos olhos dele, e algo muito errado estava prestes a começar. Foi a partir daí que os sinais começaram a se multiplicar. Pequenos, quase invisíveis, mas estranhos demais para serem coincidência. O quadro da parede estava torto, como se alguém tivesse mexido nele durante a noite. O velho relógio da sala parou, e não em qualquer hora. Ele parou exatamente às 3h21 da manhã, o mesmo horário em que Zungo acordou com a sensação de estar sendo observado. E as pessoas já não riam como antes, evitavam contato, trocaram o riso fácil por olhares rápidos, desconfortáveis. Sozinhos, eram detalhes insignificantes, mas juntos formavam um padrão perturbador. Quanto mais Zungo tentava ignorar, mais os sinais o perseguiam, como se quisessem gritar uma verdade que ele não estava pronto para ouvir. E você, teria percebido esses sinais? Ou deixaria tudo passar? Foi então que a primeira verdade veio à tona. E com ela, o choque que quebrou qualquer ilusão de segurança. O corpo de Zungo congelou. Por alguns segundos ele foi incapaz de reagir. Não era ainda o segredo completo, mas já bastava. Bastava para transformar cada lembrança recente em suspeita. O amigo em quem ele mais confiava agora parecia carregar um lado oculto. E aquela ajuda generosa já não soava sincera. Soava como parte de um plano calculado,
O humor que sempre foi, sua válvula de escape virou riso nervoso, quase desesperado, como se fosse a única forma de suportar a tensão. A sensação de traição começou a se instalar, pesada, sufocante, porque quando a primeira camada da verdade aparece, sabemos que ainda há muito mais escondido, e o pior ainda estava por vir. A partir desse momento, Zungo Barrigudo já não confiava nem no próprio reflexo. O espelho parecia devolver um olhar estranho, como se fosse outro ali dentro. Cada voz ao redor carregava segundas intenções. Cada gesto simples escondia a ameaça. O ambiente familiar virou palco de tensão constante. Zungo oscilava entre rir de nervoso, gritar de raiva e implorar por respostas. Uma montanha-russa sem freio em que suas emoções se partiam em pedaços. Quanto mais tentava se manter firme, mais a sensação de perseguição crescia. Como se alguém, ou algo, estivesse manipulando cada detalhe da sua vida só para se divertir. O medo virava raiva. A raiva virava desespero. Uma espiral impossível de controlar. O público sente essa instabilidade junto dele, porque todo mundo já viveu um momento em que nada parece fazer sentido. Mas no caso de Zungo, cada emoção era apenas um aviso. O segredo maior estava prestes a se revelar. E ninguém estaria pronto para suportar. E então, tudo desabou de uma só vez. A revelação sombria não era só um detalhe esquecido. Era uma verdade cruel, capaz de mudar para sempre o sentido da vida de Zungo Barrigudo. Ele descobriu. A pessoa em quem mais confiava estava por trás de cada passo, manipulando situações, rindo do sofrimento, escondendo segredos que ninguém teria coragem de admitir. O choque foi tão profundo que o silêncio seguinte parecia ensurdecedor. Não havia risada que aliviasse. Não havia explicação que justificasse. Era como se o mundo inteiro tivesse virado contra ele. Cada memória, agora contaminada pela mentira. O rosto de Zungo, antes ingênuo, agora refletia medo e desespero. Cada segundo era uma luta para não acreditar no que via. Esse era o clímax. O momento em que a verdade não podia mais ser ignorada. O ponto em que a vida nunca mais seria a mesma. E o que antes parecia estranho, até engraçado, agora se revelava como o início de algo muito mais sombrio. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Quando Zungo Barrigudo acreditava que já tinha visto o pior, percebeu. Aquela revelação não era o fim. Era só a porta de entrada para algo ainda maior. O silêncio foi quebrado. Um olhar atravessado. Uma frase solta. Um objeto esquecido sobre a mesa. Pequenos sinais que deixavam claro. Havia muito mais escondido nas sombras. A sensação de perseguição cresceu. O ar ficou pesado. A dúvida virou medo real. Será que tudo até agora fazia parte de um plano cuidadosamente armado? Ou será que sua própria mente tinha se voltado contra ele? O público sente essa incerteza junto dele, preso entre a curiosidade e o pavor, sem coragem de voltar e sem força para avançar sozinho, porque essa não é uma história que se encerra, é uma história que só abre mais perguntas. O que Zungo descobriu era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça sombrio, e o verdadeiro terror ainda nem começou. Se você chegou até aqui, é porque sentiu algo diferente. Frio na barriga, medo, curiosidade. É exatamente esse sentimento que conecta a gente nessa jornada. Então se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque cada novo episódio é mais uma peça desse quebra-cabeça sombrio, que só vai ficar mais intenso daqui pra frente. Nos comentários escreve, eu recebo, se essa revelação falou com você. Quero ver quem mergulhou de verdade nessa experiência até o fim. Ah, e deixa também o seu like. Ele ajuda a espalhar essas histórias e dá força para continuarmos criando momentos assim. Mas não sai daqui ainda. O próximo vídeo já está na tela. E eu te garanto, o que vem agora vai ser ainda mais perturbador.